Olá, crianças! A nossa aula de ciências de hoje é sobre os animais. Até porque ontem, dia 4 de outubro, é comemorado o Dia Mundial dos Animais, certo? E aqui eu trouxe para vocês uma imagem bem engraçada, né? Bem bonitinha daqui desses animais, que são considerados animais domésticos. Mas o que são animais domésticos? Os animais domésticos são os animais que foram domesticados, né, pelo homem, que podem viver próximo, né, da casa, ter contato, né, com o humano sem ficar arisco, sem se esconder, sem ficar com medo, né? Os animais domésticos são aqueles criados próximos ao homem, que foram domesticados pelo homem. Então, aqui nós temos exemplos de alguns animais domésticos, como o gato, o leitão, né, que é o porquinho, o coelho, o filhote, que são todos filhotes, o patinho, o pintinho, tá certo? Então, eles são considerados animais domésticos. Por quê? Porque foram domesticados pelo homem, vivem próximos ao homem, certo? Sem correr o risco desses animais morderem os seus donos, né, serem agressivos. E nessa imagem aqui, né, que vocês estão vendo, gatinho, porquinho, coelhinho, o patinho e o pintinho, nós vemos duas classes de animais, que são os animais mamíferos e as aves, certo? E aqui, como vocês podem ver, nós temos a classe das aves. A classe das aves são todos os animais que têm penas, põem ovos, têm penas, põem ovos e têm pés, tá? E asas também, porque as aves, elas têm penas, têm bico, têm asas, têm pés, tá certo? E põem ovos. Nós temos aqui também a classe dos mamíferos. Os mamíferos são os animais que, quando eles são filhotinhos, eles mamam, né? E saem da barriga das suas mães, os mamíferos, certo? Aí tem alguns mamíferos que têm pelos, outros não têm pelo. Ô, professora, mamífero que não tem pelo? Pois é, vocês sabiam que a baleia, o golfinho, o boto cor-de-rosa são mamíferos? Pois é, eles não são peixes, eles são mamíferos, são os mamíferos que vivem na água. Olha só, eu tenho aqui um exemplo para vocês, ó, de um animal mamífero que vive na água, que é o boto cor-de-rosa, que ele é parente dos golfinhos. A diferença é que o boto cor-de-rosa, né, vive em água doce, e o golfinho e a baleia vivem na água salgada, mas quando eles são filhotes, eles mamam, tá? São mamíferos, não são peixes. Baleia não é peixe, é mamífero. O boto cor-de-rosa e os golfinhos, certo? São mamíferos e não peixes, tá? Então, e os peixes? Olha só. As aves têm aqui os pintinhos, mas deixa eu procurar aqui uma imagem de uma outra ave para vocês darem uma olhadinha. Ah, achei. Deixa eu colocar aqui, vou separar mais um pouquinho, colocar para cá. Olha só, nós temos o exemplo aqui dessa ave, certo? Que é um tucano. E nós temos também o exemplo dessas outras aves aqui, ó, que são as galinhas, tá? O tucano é um animal silvestre, né? Ou considerado selvagem. Selvagem, silvestre é a mesma coisa, praticamente, né? Praticamente. A galinha é um animal doméstico porque vive próximo ao homem. Então, aqui nós temos exemplos de aves: galinhas, tucano, pintinho, patinho. Nós temos aqui o exemplo de mamíferos: o golfinho, ou o boto cor-de-rosa, tá aqui, o gato, o porco e o coelho, que também são animais mamíferos, que mamam quando filhotes. E os peixes? Os peixes, eles vivem na água e põem ovos. Os peixes, né, eles vivem na água, eles não podem subir à superfície, ó,
como os golfinhos, como as baleias, como os botos cor-de-rosa, como o peixe-boi. Eles não podem subir à superfície para respirar, não. Os mamíferos, no caso do boto cor-de-rosa, do peixe-boi, da baleia, né? Eles sobem à superfície para poder respirar. Já os peixes, eles não respiram fora d'água, eles respiram dentro da água, tá certo? Através das brânquias, tá bom? Então, os peixes geralmente têm escamas e só respiram dentro d'água e, na maioria das vezes, põem ovos, certo? Então, nós temos exemplos aqui de aves, de peixes, de mamíferos. Vamos ver aqui o anfíbio. Pois é, anfíbios são as rãs, os sapos, as pererecas, certo? Olha só, os anfíbios. Mas por que chamar de anfíbio? Anfíbio porque quando eles são filhotinhos, bem pequenininhos, eles precisam de água para se desenvolver. Então, eles se desenvolvem na água. E quando eles se tornam adultos, eles vão para a terra. Terra no sentido de galhos de árvore, chão, né? Então, anfíbio porque quando eles são filhotes, na água. Quando eles ficam adultos, vão para a terra, né? E aqui nós temos o exemplo de uma rã. Aqui uma rã, também tem as pererecas, tem os sapos também, que são exemplos de anfíbios. Já os répteis, crianças, eu não tenho nenhum exemplo aqui para vocês, certo? Mas tem as cobras, as serpentes, dragões. Dragões, professora? Sim, senhor. Sim, senhora. Nós temos dragões aqui no nosso mundo. São chamados de dragões de Komodo, que em outra oportunidade eu trago para vocês. A baba dele é muito, muito tóxica. Se por acaso ele der uma dentada em você, aquela baba tóxica dele vai entrar na sua corrente sanguínea, né, nos seus vasos sanguíneos e vai contaminar o seu sangue. Em questão de horas, a pessoa morre ou o animal morre. Aí depois ele se alimenta. Então, não tenho aqui para vocês nenhum exemplo de répteis. Até porque lá no quadro eu não coloquei, no painel, né, da nossa sala de aula, eu não coloquei a imagem de nenhum réptil. Tá? Mas os répteis são as cobras, as serpentes, né? O dragão de Komodo, né? Vocês podem pesquisar depois o dragão de Komodo, que tem a baba muito tóxica, ou a saliva. Nós temos também os lagartos, né? Aquela que chamam de cobra de duas cabeças é um lagarto, certo? Um lagarto sem pernas. Então, nós temos também exemplos de répteis, mas aqui eu não trouxe nenhum para vocês, eu fiquei devendo, vou ficar devendo, tá? Então, crianças, aqui nós temos exemplos de animais e as suas classes, né? Ou seus grupos, né? Os animais são seres vivos. Por quê? Porque eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem, ou seja, dão origem a outros filhotes, né? E também eles morrem. Então, aqui os animais são seres vivos. E no grupo aqui dos animais, nós classificamos em 5, que são as aves, os peixes, os mamíferos, os anfíbios e os répteis, tá? Vamos lá, eu vou retirar isso aqui rapidinho aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui, certo? E vou colocar para cá, desse lado de cá, para ficar bonitinho. Pronto, tá aqui. Certo. Então, crianças, vou mostrar para vocês exemplos aqui de animais. Animais domésticos, são aqueles que vivem, que são domesticados, né, pelos homens, e também os animais selvagens. Ó, aqui eu tenho um exemplo de um animal selvagem, que são as onças, tucanos, selvagem ou silvestre, né? O boto cor-de-rosa. Nós temos quem mais? O sagui, né? O sagui é um animal silvestre e selvagem, tá bom? Nós temos também aqui, ó, outro exemplo.
o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a preguiça e as araras, né? Todos eles aqui são animais silvestres ou selvagens, que não são domesticados pelo homem. Ah, professora, mas a minha mãe tem um saguim lá perto de casa, ela cria dentro da gaiola. Ela pode até criar, mas ele não é natural ele ser domesticado, tá certo? Tanto é que quando eles nos veem, eles fogem com medo da gente, certo? Pode alguém criar preso na gaiola desde filhotinho, mas ele é considerado animal silvestre ou selvagem, certo? Que não são domesticados, que não foram domesticados, ó, onça, tucano, boto cor-de-rosa, lobo-guará, araras, bicho preguiça e o tamanduá-bandeira. E agora eu vou mostrar para vocês os animais domésticos, são aqueles que são domesticados pelo homem, tá? E que vivem próximo do homem, ó. O boi, o coelho, as galinhas, certo? O cachorro, olha que cara mais lisa desse cachorro, gostando do afago do seu dono, tá vendo? E também nós temos esses aqui, ó, que eu já havia mostrado logo no início, o gato, o porco, né, o coelho, o pato e o pintinho, o patinho e o pintinho. Todos esses aqui que eu mostrei são exemplos de animais domésticos, né, que são domesticados pelo homem, que vivem próximo do homem. Tá bom, crianças? Então aqui, né, muito rapidamente mostrei para vocês sobre os animais e os seus grupos, né? Os anfíbios, mamíferos, répteis, peixes e aves. Estou devendo para vocês imagens dos répteis e também vou trazer a imagem do dragão de Komodo para vocês verem que não é aquele dragão que tem asas que passam nas histórias, né? Tem asas, soltam fogo pelas narinas. Não, é diferente esse dragão. Bom, e nós vamos aqui para a nossa atividade de hoje. Vocês lembram que ontem eu dei para vocês, né, para quem foi buscar atividade, esse pirulito com a imagem de um animal? Vocês lembram? Eu disse, olha, inclusive mandei até uma mensagem no grupo dizendo que não perdessem, né, o animal que estava na lembrancinha do pirulito. Vocês podiam chupar o pirulito e tirar e guardar a imagem do animal. Bom, vamos lá. Esses aqui foram os animais que foram distribuídos, né? Que eu coloquei para que cada um de vocês pudessem receber um, certo? No caso, para quem foi buscar, né? O seu animal. Ah, tia, mas eu fui hoje lá na escola e não pude pegar o pirulito, não veio o pirulito. Por quê? Gente, olha, o porquê de eu não ter deixado é que o pirulito atrai formigas. E ontem, quando eu estava lá, né, no enfeitezinho que eu tinha colocado, as formigas já tinham invadido os pirulitos, aí eu não deixei, tá certo? Só deixei a imagem de alguns animaizinhos desse aqui, por conta justamente das formigas. Mas quais são os animais que vocês receberam, né? Claro, um por vez. Aí tem o cavalo, a galinha ou galo, tá? O cavalo, a galinha ou galo, o porco, o leão, o macaco, o elefante, o rinoceronte que tem o chifre, rinoceronte, o tigre, o hipopótamo, a ovelha, o gato, o cachorro, a cabra ou bode, a vaca ou boi, o burro, a girafa. Eita, eu falei que aqui era um macaco, não foi? Me confundi. Aqui é um urso, tá? É um urso. O macaco e a zebra. Só recapitulando, isso aqui, gente, é um urso e aqui é um macaco. Vamos lá. Zebra, rinoceronte, elefante, urso, tigre, macaco,
girafa, esqueci agora o nome, hipopótamo, leão, porco, ovelha, burro, vaca ou boi, gato, galinha ou galo, cavalo, porque as orelhas do cavalo é diferente das orelhas aqui do burro, tá? Cachorro, cabra ou bode, tá certo? Só para vocês não se confundirem, que eu até me confundi aqui com esse aqui, mas é urso, macaco, hipopótamo e rinoceronte, tá? Então, com a imagem, né, que vocês receberam da lembrancinha, ó, vocês vão fazer o seguinte, aqui é para quem escreve com letra de imprensa. Ciências, vocês vão colocar o nome da disciplina e a data de hoje, 5/10/2021. Aí, vamos lá. De acordo com o animal escolhido, preencha a ficha técnica. Então, eu já colei aqui o animalzinho, aí aqui embaixo tem ficha técnica, tudo muito simples. Qualquer dúvida, vai lá na internet procurar, tá certo? Aí vocês vão colocar o nome do seu animal, nome, o que come. Então, vocês vão comer o que ele come, o que esse animal come, aonde ele vive, se ele é doméstico ou selvagem e qual grupo ele pertence, ó. Pertence ao grupo. Que grupo? Esse animal pertence ao grupo das aves, dos peixes, dos répteis, dos anfíbios ou dos mamíferos. Vocês vão escrever aqui. É muito simples, tá? Aqui é para quem escreve com letra cursiva, né? O nome da disciplina, letra maiúscula. Ciências e a data de hoje, 5/10/2021. Início de frase, letra maiúscula. De acordo com o animal escolhido, preencha a ficha técnica. Ponto final. Aí aqui está outra imagem, né? De outro desenho, de outro bichinho, que é o bode ou a cabra, tá? O bode ou a cabra. Então, vamos lá, ó. Ficha técnica. Aí tem número 1, nome, qual é o nome desse animal, o que come, onde vive. O 4, se ele é doméstico ou selvagem. E o 5, pertence ao grupo das. Esse animal aqui, que vocês colaram no caderno, que vocês receberam, ó, do pirulitinho, da lembrancinha que a professora Marcilene deu para vocês, né? Vocês colaram aqui. Esse animal pertence ao grupo das aves, pertence ao grupo dos peixes, dos répteis, dos anfíbios ou dos mamíferos. Vocês vão escrever aqui, tá bom? E o outro você vai pesquisar na internet. Aí aqui, pessoal, chamando a atenção para o nome mamífero, que ele não ficou completo. Então, só deu para escrever aqui as 2 primeiras sílabas, ó. Mami. O restante não coube, então eu coloquei um traço, ó. Mami. Encerrei a sílaba, né? Coloquei um tracinho e o restante da palavra coloquei na linha de baixo. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? De ciências. Caprichem na letra, tá bom?